Está começando mais um Conexão Poder. Obrigado pelo carinho de você, a você que está assistindo a gente em qualquer lugar do Brasil e do mundo. O Conexão Poder hoje vai até Brasília, onde estamos recebendo para o bate-papo Rodrigo Nazarelli, deputado federal aqui por Mato Grosso. E muito boa tarde, obrigado por ter aceito o convite do Conexão Poder. Boa tarde a todos, boa tarde, Anderson. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa, Conexão Poder. É uma honra para a gente poder falar um pouco, né, mostrar o que a gente pensa, mas também de oportunidade de sermos mais conhecidos também, né? Agradeço a oportunidade, estamos sempre aqui à disposição. E você, Rodrigo, falou de uma coisa interessante, ser mais conhecido, né? Porque você era o segundo suplente, assumiu o Barbudo, aí o Abílio se elegeu prefeito, assumiu você. Você entrou para ser candidato a deputado federal, mas por uma composição, por uma ação partidária, e hoje acabou assumindo essa cadeira aí. Foi sorte, foi Deus? Como é que você considera isso? Olha, realmente, a gente entrou para ajudar o partido, para ter uma composição, para poder fazer mais deputados, mais cadeiras, cumprimos esse papel, mas também agora, né, eu acho que foi uma ação, não tenho certeza, uma ação divina de nos dar essa oportunidade de ser deputado federal. Logicamente, quando a gente faz uma campanha, a gente sempre sonha em vencer, o objetivo é vencer, mas também sabíamos também da dificuldade de uma candidatura regional. Praticamente tive votação somente dentro da cidade de Rondonópolis, onde eu fui vereador por 2 mandatos, onde eu fui conhecido, mas, assim, Deus quis que a gente estivesse aqui cumprindo esse papel nesse momento. Então, nós vamos honrar essa dádiva, mostrando à população de Mato Grosso o que o Rodrigo Nazarelli é capaz de fazer para ajudar o nosso estado. Muito bem. Hoje, como eu dizia, uma semana bastante quente aí em Brasília. Ontem, que foi segunda-feira, dia 24, a gente teve o STF discutindo o caso da moça que escreveu na estátua com batom. Hoje a gente tem o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras pessoas também. Como é que vocês aí no Congresso Nacional estão acompanhando todo esse clima acalorado de Brasília? Olha, está um clima muito tenso essa questão do judiciário, pois nós estamos assistindo essas penas que estão sendo dadas para os réus do dia 8 de janeiro, muito majoradas, né? Penas de 10, 12, 14, 17 anos de prisão para pessoas que não cometeram crime hediondos, que apenas fizeram, no máximo, vandalismo. Era isso que a gente esperávamos que fossem julgados, individualmente. E ontem foi o cúmulo do absurdo, né, de dar 14 anos de prisão para uma mulher que escreveu uma frase em uma estátua com um batom. Ela não estava armada, ela não estava ali para dar golpe, ela estava expressando o seu sentimento, né, e numa estátua onde depois foi apagado com água e sabão. Não teve dano ao erário público, não teve dano ao patrimônio público, deu, e 14 anos de cadeia, a gente não vê nem para quem comete assassinato, nem para quem comete crime de sequestro, ou muito menos para quem trafica drogas. Então, nós estamos vendo aí uma pena desproporcional. E nessa visão é que nós estamos assistindo hoje o julgamento pelo Supremo da denúncia feita pela Corregedoria. Então, a gente vê que, nesse sentido, nessa toada, nós já prevemos aí o resultado que será desproporcional também, né? Uma indiciação, né, da PGE para 34 acusados, onde muitos dos réus não tiveram nem acesso às próprias defesas. Então, está muito difícil, né, Anderson? A gente está assistindo isso aí com bastante um misto de já saber o que vai dar, um fiozinho de esperança para que Deus possa tocar na cabeça desses ministros e fazer o que realmente é a justiça que o Brasil espera. Bom, e nessa onda toda de clima acalorado em Brasília, vocês também terminaram, ou começaram a semana, com essa aprovação do orçamento para este ano, que não tinha sido aprovado ainda, e vocês o Senado acabou aprovando, vamos dizer assim, a toque de caixa para encaminhar para a Câmara dos Deputados. Vocês receberam isso? Como é que está essa apreciação? Vai ter alguma mudança? Como é que está a história do orçamento aí, apreciado por vocês? Você falou correto, foi recebido aqui na Câmara toque de caixa na quinta-feira passada, né, e já foi votado na quinta-feira passada. Foi votado e já está, né, para a sanção do presidente Lula. Ou ele sanciona quando voltar de viagem do Japão, ou o próprio vice-presidente pode fazer isso. Mas já foi aprovado na casa aqui também,
na quinta-feira passada, Anderson. Aí acaba favorecendo também os próprios deputados, porque aí estão aquelas questão das emendas parlamentares que até então não estavam podendo ser destinadas aos seus estados. Isso ajudou vocês, mesmo sendo a toque de caixa, Rodrigo? Essa aprovação ajudou no caso das emendas? Sem dúvida nenhuma. O governo tem que andar, né? Bem ou mal, tem que andar. Né? O Congresso travou um pouco esse orçamento, que teria que ser votado no ano passado, seria o correto, mas por diversos entendimentos dessas ações, das emendas, que estavam tirando dos deputados e senadores, né, o domínio de fazer as emendas nas localidades, nas ações que eles achavam mais pertinente em cada estado. Né, e o orçamento precisa atender também à vontade dos parlamentares. Não é aquela vontade pequena, mesquinha, mas a necessidade de cada estado. Não é o governo federal que vai saber como anda cada estado da federação, mas sim os deputados, senadores, prefeitos, vereadores, quem está lá na base, quem está lá no final da cadeia, né, para saber o que os municípios precisam. Então, foi importante, sim, a votação, nós temos que acelerar já o encaminhamento dessas emendas para chegar nos municípios e atender as necessidades de cada um. Bom, Rodrigo, por falar nisso, então, quais são as emendas que você teria destinada aqui para Mato Grosso? As emendas desse ano, que vão ser executadas em 2025, foram elaboradas no ano passado. Então, na teoria, nós não colocamos emendas nenhuma no orçamento. Quem colocou foi tudo deputado Abílio, enquanto o mandato 2024. Né? Então, a gente vai ter a oportunidade de colocar esse ano, 2025, para ser executado em 2026. Né? Infelizmente, a gente está trabalhando aqui, gente, dentro dos ministérios, para ver se a gente consegue algum tipo de programa para levar os municípios a alguma melhoria. Mas as emendas parlamentares que serão executadas esse ano, foi o deputado Abílio do ano passado, na gestão do Abílio, que colocou. E nós vamos respeitar isso, porque o Abílio teve mais de 80 mil eleitores em Mato Grosso que confiou nele para exercer o mandato. Então, as emendas do Abílio não serão mexidas. Muito bem. Outro assunto polêmico, Brasília tem fervido, como eu tenho dito aqui, é com relação à história do imposto de renda. Muita gente entendeu, muita gente acha que essa história do imposto de renda é uma pegadinha por parte do governo federal? Olha, eles estão usando isso de mecanismo para tomar uma aceitação popular que eles estão perdendo. Dia a dia eles estão perdendo a aceitação popular pelas ações desastrosas do governo na questão da economia que está acontecendo no Brasil todo, né, no nosso país. Essa isenção até R$5.000, eu acho justo e acho que nós podemos até ampliar. Né? O PL está propondo uma isenção de até R$10.000. E o que nós não concordamos nesse projeto de lei é começar a tributar quem ganha mais de 50 mil. Né? Principalmente que quem ganha mais de 50 mil, se é no olerite, já está sendo tributado de imposto de renda. E se é na divisão de lucros de uma empresa, essa divisão de lucros já passou por toda a tributação da sua atividade comercial. Então, nós vamos bitributar a renda de algumas pessoas, né, que ganham mais de 50 mil. Então, nós não concordamos com isso. Eu acho que a renúncia de receita que é dada para quem tiver uma renda menor do que R$5.000 mensal, não deve sair de um aumento de receita da tributação de quem ganha mais. Eu acho que deve sair de uma economia do Estado, uma ação controlada de gastos para que isso não possa pesar no bolso de ninguém. Porque só trocar de nome de quem vai pagar a conta para qualquer governo é muito fácil. Né? Agora, cortar na carne, diminuir o custo, parar de gastar com o que é desnecessário, aí que você vê quando o governo está eficiente. Nós temos que ter um governo que economize e consiga reduzir a carga tributária. Quando você fala gastar com o que é desnecessário, tem como a gente exemplificar isso? Lógico que tem. Um exemplo simples é agora essa viagem para o Japão. O número de pessoas que participaram dessa comitiva, quantos milhões serão gastos, né, para que o Brasil seja representado no Japão? Várias e várias pessoas que foram nessa comitiva que não desnecessário, entendeu? E outros gastos que vem acontecendo no governo, dentro dos ministérios, que não se justificam. E o enxugamento da máquina não é só também no governo federal, nós temos que ter um enxugamento ordenado, no governo federal, no legislativo, no judiciário, para que todos possam participar, né, dessa economicidade. Não é só jogar as contas no governo e não olhar também para o legislativo, não olhar para o judiciário. Eu acho que é aí que nós temos que ter uma economia mais centralizada e um Brasil mais justo para quem está pagando a conta. Porque até o cafezinho
que a gente bebia lá na casa da Dona Maria, lá no interior do estado do Mato Grosso, então não vamos beber mais, porque não vai ter condições de nos servir. Então está atacando diretamente, né, no estilo de vida da população mais humilde, esse gasto desnecessário do governo. Bom, como você falou aí em cafezinho, a gente tem o cafezinho, a gente tem a picanha, a gente tem a cesta básica aqui em Cuiabá, Mato Grosso, que está mais de R$ 800. Enfim, os preços estão realmente um pouco maiores, mais altos. A carestia está preocupando a população, mas tem uma ala, deputado, que diz que não está tão caro assim. Você está em qual ala? Que realmente considera que os produtos estão muito altos ou não? Sem dúvida nenhuma, quem vive no Brasil real sabe que está mais caro, né? E são os alimentos básicos, como o próprio cafezinho, o ovo, a carne, né, o tomate, a cebola, os produtos de consumo básico da mesa do cidadão comum, do brasileiro comum, da pessoa mais humilde. Sabe quanto que vai no mercado, o que levava antes e o que está levando agora. O carrinho está quase vazio. Isso é fruto de uma economia, né, uma atividade econômica que não gera confiança aos empreendedores, um juro elevado. Nós tivemos aí essa semana passada mais um ponto na taxa Selic, nós já estamos com 14,25. O que quer dizer isso? Todo o financiamento feito, desde o financiamento agrícola, o financiamento de um veículo, o financiamento de uma casa, fica mais caro, pesa no bolso. A desconfiança, né, da credibilidade financeira do país vai aumentando, e isso reflete em tudo, né? E nós não temos um país que é eficaz na sua como você diz, a gente consegue produzir, mas não consegue escoar a produção, não temos ferrovia, não temos hidrovia, a nossa questão das rodovias são muito precárias, então nós temos que melhorar a nossa infraestrutura para baratear o nosso custo do Brasil. E isso vai em várias ações, né, e o governo parece que não enxerga isso, só enxerga o que quer enxergar, faz alguns programas, como o Pé de Meia, por exemplo, onde, para mim, devia chamar pedal de meia, porque já vem com a pedalada fiscal junto, né? Gasta sem saber de onde vai vir o orçamento, né? Mais uma vez, a gente vê que são ações dessas que nós perdemos credibilidade, junto com o mercado exterior e também na economia nacional. Bom, enquanto deputado federal, enquanto Congresso Nacional, o que é que pode ser feito para tentar amenizar essa situação? Anderson, nós temos que estar fiscalizando, atento, pauta a pauta, projeto por projeto, ação por ação, porque são de pequenas modificações que eles fazem que lá na frente nós tomamos algum tipo de prejuízo e susto, né? Então nós temos que estar atento aqui desde do trabalho das comissões de infraestrutura, comissão de finanças e orçamento, comissão de Constituição e Justiça, todas as comissões necessárias para chegar no plenário dos projetos já bastante discutido e defendendo e que nós achamos que é correto. Então, nós temos que estar sempre atento às pautas que aparecem aqui e assim é o nosso forma de contribuir, né? E também esses projetos que fazem que a nossa produção, o nosso setor comercial, o nosso setor industrial tenham mais e mais obrigações, né? Fazendo com que o nosso produto fique mais caro. Toda vez que o produto fica mais caro, quem paga a conta são os consumidores e geralmente os mais humildes. Bom, outra coisa que nos preocupa muito, principalmente aqui em Mato Grosso, é o preço do combustível, deputado. A gente amanhece com um preço, chega na hora do almoço, está outro preço, chega à noite, está outro preço, e essa instabilidade no preço do combustível aqui em Mato Grosso tem tirado o sono de praticamente todo mundo que precisa ir e vir para o trabalho. Tem como se explicar isso? Tem como o Congresso Nacional fazer alguma coisa com relação a esse preço do combustível, essa alta ou não tem? Não, tem sim, né? Nós tivemos aí, por exemplo, no período do governo Bolsonaro, a Petrobras teve lucro, distribuiu dividendo, teve lucro, conseguiu diminuir o preço do combustível, fez uma ação enfrentando os governadores, né, não deixando que o ICMS do combustível fosse maior que 18%. Então, essas são algumas formas que você tem como atacar, né, sem dar prejuízo, e mostrou que mesmo com uma arrecadação, uma taxa tributária menor, conseguiu aumentar a arrecadação. Porque toda vez que você diminui a carga tributária, você fomenta o consumo, né? E isso é normal.
Agora, a questão do combustível, nós temos uma Petrobras que está dando prejuízo, uma estatal que é pesada para o Estado, mas mesmo dando prejuízo, sendo mal gerida, estão patrocinando shows, estão patrocinando eventos com dinheiro público, né? Então, será que é a gestão que nós queremos? E aí, um governo que não consegue segurar, né, a inflação, agora estão aumentando o percentual de álcool na gasolina para poder baratear o preço da gasolina, mas o dever de casa, que é realmente ter uma estatal enxuta que possa dar lucro e possa vender abaixo do preço de mercado mundial para a população brasileira, não consegue fazer. É porque a Petrobras tem que acompanhar, assim, o mercado do petróleo, o preço mundial do petróleo, né? Principalmente quando a gente exporta o produto. Mas quando a gente importa o produto, também importamos parte do petróleo, muitas vezes, a gente fazer o custo médio do produto para vender no mercado interno um pouco mais barato. Isso é uma ação que podemos sugerir, né? Mas como nós vivemos num país presidencialista e a Petrobras tem o seu regime próprio de administração, a gente está lá sugerindo e cobrando para que seja bem feito. Bom, então, pelo que eu entendi, deputado, o Congresso não pode fazer nada, só sugerir alguma medida prática, alguma atitude prática, não tem como tomar. Só a base de forma de lei, medida legal, né? Ações legais em projetos de leis que possam obrigar, sim, determinadas ações. Mas, via regra, é uma estatal que tem a sua própria diretoria, tem as suas regras, tem as suas normas, tem seu conselho fiscal, tem seu conselho econômico, né, que tem a sua vida própria. Mas é uma estatal nacional que nós temos como fiscalizar e denunciar, mas ações têm que ser tomadas via diretoria, a não ser que o Senado Nacional resolva destituir presidente da Petrobras e tudo mais. Deputado Rodrigo Gazaelli, está tudo muito caro. E se está caro, a gente não compra. A frase foi dita pelo presidente Lula. Como é que isso repercutiu aí no Congresso Nacional e qual a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que está faltando opções, né? Ele falou, se está caro uma coisa, você compra outra, mas está tudo caro, está faltando opções, né? E não são frases como essa que antigamente fazia com que a popularidade dele crescesse. Hoje é diferente, as pessoas estão conscientes, né, de quanta frases infelizes do presidente disse, e isso é uma delas. Se está caro, compra outra coisa, mas que coisa? Nós precisamos de uma alimentação e o brasileiro tem a sua alimentação básica, tem a sua cesta básica pré-definida, tem seus alimentos que 99% da população consome, não dá para sair trocando. E é uma frase muito infeliz, nós não temos mais por que trocar. Se tinha carne, compra o ovo, mas agora o ovo está caro, vai comer o quê? Eu acho que desse tipo de brincadeira que nós não podemos mais aceitar, e não vamos mais aceitar calado aqui na Câmara dos Deputados. Bom, o deputado Rodrigo Gazaelli é de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma oposição difícil? Tem sido difícil ser essa oposição ou não? Olha, no discurso até que a gente vê que tanta coisa errada que o governo faz, e a gente tem como rebater facilmente, mas a oposição aqui, em números de deputados, ainda é maior. Desculpa, a situação aqui, o governo aqui em número de deputados é maior. Então, os nossos debates e vitórias em votação no Congresso, a gente não consegue, assim, com efetividade, apresentar essas vitórias. Nós precisamos, assim, de um próximo pleito eleitoral, aumentar o número de deputados de oposição, para que a gente possa ter uma resolutividade melhor em questão de votação. Mas a gente viu quanto está errado o discurso da situação e que a gente tem combatido, a gente tem discursado também, contrapondo de forma eficiente, mas dentro da sociedade nós estamos ganhando, né, adeptos, tanto que a popularidade do governo vem caindo de forma acentuada, né? Isso nos traz uma esperança de um futuro próximo a gente possa ter alguns deputados que estão no governo, na barra do governo hoje, que por pensar na sua reeleição, possam vir também a ter algumas ações de oposição. Mas no momento a gente sente que em número de deputados que realmente votam com oposição, ainda nós somos minoria. Ou seja, hoje não tem muito o que fazer, então? A não ser tentar convencer a população e mostrar para os deputados de centro que precisa realmente de uma mudança de postura de governo, né, de ação efetiva,
para a gente possa mostrar para a população que a Câmara pode participar, sim, das decisões mais essenciais do nosso governo. Bom, óbvio, tem muitas coisas, a gente já inclusive falou sobre elas aqui. Mas a sua opinião, deputado, qual seria hoje o principal problema enfrentado entre Congresso Nacional e a Presidência da República? Olha, eu acho que o principal problema hoje que nós estamos concentrando as nossas energias na questão da anistia. E não é contra um governo, né, propriamente dito, ou contra a Justiça Federal, o Supremo Tribunal propriamente dito. É a favor de uma liberdade, é a favor de uma justiça, a favor de pessoas que estão sendo condenadas desproporcionalmente. A anistia hoje é o principal projeto da oposição que é pautar na Câmara dos Deputados. E nós estamos vendo uma injustiça acontecer, né, uma justiça seletiva acontecer de forma desproporcional. Então, acho que hoje a maior briga nossa, a maior concentração de energia é tirar essas mais de quase 1.000 pessoas do sofrimento. Né? Essa, acho que é a nossa principal pauta. Bom, aqui no Estado, o próprio governador Mauro Mendes tem atribuído a leis muito fracas, a leis muito frágeis, a leis frouxas, o crescimento do número de casos de violência, não só aqui em Mato Grosso, mas no Brasil inteiro, onde grupos de facções criminosas acabam tentando dominar a sua cidade, o estado onde eles existem. O senhor, como deputado federal, o que é que você acha que pode ser feito? Você acha que as leis estão realmente frouxas? Sem dúvida nenhuma, né? Nós temos um judiciário muito sensível e o que é pior, as mudanças que a gente vê acontecendo no judiciário deixa ainda mais fragilizado, né, o cidadão de bem, fortalecendo a criminalidade. O que a gente via acontecer em Rio de Janeiro, São Paulo, há uma década atrás, está acontecendo no quintal da nossa casa, no nosso vizinho, conosco. Então, eu vejo que nós precisamos realmente ter leis mais duras para combater a criminalidade. Hoje, o próprio estado de Mato Grosso já tem quase que um estado paralelo, né? As facções estão em todos os lugares, em todas as cidades, né? E até cobrando taxas, cobrando um alvará, assim, ilegal, de comerciantes e tudo mais. Então, assim, é preocupante, né? E, às vezes, o governador eu acho que ele precisa atuar mais com energia, né? Porque ele é o gestor da segurança do Estado, ele que comanda a Polícia Militar, né? E tem que atuar com mais energia. E, para contrapor, o que a gente vê às vezes, o próprio cidadão, quando é abordado por um marginal, ele fica imóvel, entrega os seus pertences e não reclama. E o cidadão, quando é abordado por um policial, às vezes quer reagir, quer se impor, quer dar carteirada e não atua do mesmo jeito. E nós estamos com alguma inversão de valores também na sociedade. O policial está ali fazendo o seu trabalho. Ah, Rodrigo, mas tem policial que é corrupto? Tem, mas tem em todo quanto é lugar. Né? Uma parcela da sociedade sempre vai estar lá estragando a grande maioria. Mas eu quero acreditar que a nossa Polícia Militar ainda é a base, né, da segurança do nosso Estado. Nós precisamos, então, aí que o governador atue com mais firmeza. Essa é a nossa visão. Como é que você, enquanto deputado federal representando Mato Grosso aí no Congresso Nacional, vê as próximas eleições? As conjecturas que estão se formando, do próprio governador Mauro Mendes, que não disse ainda que vai fazer isso, mas é uma conjectura de que ele sairia ao Senado, Otaviano Pivetta assumiria o governo do estado de Mato Grosso, com nomes fortes ao governo, com nomes fortes ao Senado. Enquanto deputado federal e Congresso Nacional, essa movimentação política em meio a todo esse clima que está aí já chegou ou não? Sem dúvida nenhuma. Né? Todos os partidos já estão se movimentando. Eu posso falar com mais autoridade pelo PL. Né? Nós estamos aí trabalhando a candidatura, nós temos 2 pré-candidatos que, na minha opinião, serão 2 bons gestores, que é o próprio senador Wellington Fagundes e também o empresário Dido Bobinotti, que estão aí numa conversa interna dentro do PL para uma composição política de governo de Estado. Para Senado, nós estamos trabalhando o nome do atual deputado federal José Medeiros, né, e dentro do grupo já dos outros deputados federais, todos vão à reeleição, e também nós estamos buscando mais nomes, até de deputados já eleitos, para fazer parte dentro do nosso grupo do PL, que nossa intenção é repetir, né, 4 deputados federais. E aí a gente começa a assistir também a movimentação de outros partidos.
mas aí nós não temos propriedade para falar do que acontece na casa deles, né? A gente vê a movimentação do Piveta, a movimentação do Mauro para Senado, né? A movimentação de outros candidatos aí também para Senado, o próprio ministro, o Fávaro, já está em campanha à reeleição, né? A gente já vê ele fazendo isso, o que vai fazer o Jaime, o que vai fazer, né, os outros integrantes desse jogo político, a gente, por enquanto, só vai de ouvir dizer, né? Porque quem manda na casa deles são eles. E aí em Brasília, você tocou no nome do senador e agora ministro Carlos Fávaro. E aí em Brasília, Fávaro termina o mandato como ministro ou não? Eu acredito que não, acredito que ele deve sair do ministério, né? Ele tem até, se eu não me engano, março do ano que vem para sair, para poder ser candidato a Senado novamente. Ele não pode ser candidato no cargo de ministro, né? Então eu acho que ele já deve estar preparando a sua saída do ministério, que é natural, para poder se concorrer a reeleição de Senado, né? E a gente vê a movimentação dele recebendo alguns prefeitos e tal, já encaminhando para isso. Mas a pergunta que eu faço é, você acha que ele vai sair por livre e espontânea vontade ou o governo pode afastá-lo do cargo? Eu acho que ele vai ser por livre e espontânea vontade. A gente não vê aqui em Brasília um atrito atualmente, até agora, entre o governo federal com o atual ministro, né? Eles têm andado bem alinhados, pelo que a gente acompanha aqui em Brasília. Bom, deputado federal Rodrigo Dazaelli, e esse assunto de livre mercado hoje, como é que está sendo debatido no Congresso Nacional? Tenta explicar para a gente aí um pouco mais, de uma forma simples, como é que funciona essa história desse livre mercado que tanto se fala hoje? Bom, o mercado ele se autorregula, né? Não adianta o governo querer fazer regulamentação de mercado à força, porque o tiro é curto, né? Não adianta querer baixar o juro à força, tem que ser com uma ação programada, de médio a longo prazo, para poder abaixar juros. Se você quer abaixar, nós falamos aqui do preço do combustível, não adianta querer baixar o preço do combustível na canetada, você tem que ter uma ação, porque o mercado se regula, e nós não estamos mais no mercado estadual ou nacional, nós estamos no mercado mundial, né? Quando acontece uma super safra nos Estados Unidos, o preço aqui do que for, do milho, do algodão, da soja, cai, porque acompanha a superprodução. E quando tem quebra de safra em alguns dos países produtores, o preço nosso nacional também sobe. Então, esse livre mercado, quanto menos o governo atuar, melhor é, né? Eu defendo que um governo ele tem que cuidar da soberania nacional, né, e deixar o mercado andar por si só, né, tendo algumas agências controladoras para que o mercado também não se torne explorador do consumidor, né, mas que a gente possa ter esse livre mercado na sua excelência, é isso que a gente defende. E essa relação do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do atual presidente da República, com o Estado de Mato Grosso, que é um estado onde o PT não domina. Como é que você vê essa possibilidade de eleição no futuro? Você acha que o PT vai continuar fraco aqui em Mato Grosso? Olha, o PT vai ter candidatura no Mato Grosso, né? Eles vão ter candidatura. Se não for de um candidato a governo do PT, mas de um partido aliado, até para dar sustentação, né, a candidatura de senadores voltado mais à linha do PT aliados ao Lula. Então, eles vão ter que ter candidatura aqui em Mato Grosso. Mas vejo também que vão ter dificuldade nessa eleição, porque está todo mundo comentando, não só aqui em Brasília, mas também em diversos estados que a gente conversa com os outros deputados, que a eleição fundamental para que a gente possa corrigir distorções no judiciário é a eleição de Senado. E nós vamos eleger 66% do Senado. Então, os senadores que estão mais alinhados à direita, em Mato Grosso, tendem a ter algum tipo de vantagem eleitoral, porque o Mato Grosso provou, na eleição passada, que votou mais de 65% no presidente Bolsonaro, o senador ligado ao Bolsonaro ganhou com mais de 66%. Né? E as eleições municipais reforçaram isso. Candidatos do PL fizeram quase 50% dos votos para prefeito em Mato Grosso. Né? E candidatos de centro fizeram mais uns 20%, confirmando essa faixa de 66% a 70%
né, de eleitores mais para a direita do que para a esquerda em Mato Grosso. Então, eu acho que nós estamos trabalhando, que realmente eles têm dificuldade eleitoral aqui em 2026, para reforçar, né, tudo que a gente pensa e trabalha para um país melhor. Deputado Rodrigo Dazelli, alguma coisa que a gente não falou aqui nesse bate-papo que você queria acrescentar? Olha, alguns projetos de leis que a gente tem já colocado aqui na casa, tem atendido alguns setores especiais, né? Por exemplo, a gente fez aqui uma pauta para que os autistas pudessem ter o acompanhamento do seu cão não um cão guia, o cão de assistência, né? O cão guia do deficiente visual, o cão de assistência do autista, para que possa ter esse acompanhamento do cão guia dentro do transporte coletivo, transporte público, né, em todo o país. Já acontece em algumas cidades, mas essa lei tem uma vacância de difícil entendimento, para deixar mais claro o entendimento. Também nós fizemos aqui um projeto de lei para que os policiais rodoviários federais pudessem ter uma outra atribuição, a não ser só de polícia rodoviária federal, porque os outros policiais, como polícia civil, policial federal, juízes, eles podem atuar na magistratura, dando aula, transferindo conhecimento. Então, nós estamos fazendo essa proposta também, né? E nos demais campos aí que a gente vem debatendo aqui em Brasília, que nós achamos que é relevante, né? E dizer que é uma felicidade, né, estar dando uma entrevista para vocês aí. Muito bem, eu quero agradecer, então, a atenção dispensada pelo deputado federal Rodrigo Dazelli ao atender ao Conexão Poder. Deputado, muito obrigado pelo papo aqui, sucesso aí em Brasília, Deus abençoe, e conte sempre conosco aqui do Conexão Poder, Poder e Repórter MT. Um abraço, obrigado. Um abraço, Anderson, eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos que nos acompanharam até agora. Obrigado. E a você que esteve conosco aqui no Conexão Poder também. Obrigado mais uma vez pelo carinho, obrigado mais uma vez pela atenção e até o nosso próximo encontro. Tchau.